Se você já jogou Ocarina of Time, você sabe muito bem que tem uma certa fase, né, um certo local ali que dá nos nervos na gente. É claro que eu estou falando do Templo da Água do Ocarina of Time. Tira a bota, coloca a bota. Tira a bota, coloca a bota. Acerta o nível da água. Ih, foi demais. Volta tudo de novo. Ih, foi de menos. Volta tudo de novo também. Ih, agora eu tenho que acertar o nível da água lá em cima. Ai, meu Deus, né? Fora os monstros que, óbvio, ficam aparecendo durante a fase, mas é uma fase que demora, é uma fase super gigante, é uma fase que te dá ali uma certa raiva, porque você tem que ficar fazendo várias coisas de forma repetida, né? E são coisas que aparentemente são muito simples. Ah, eu vou ficar botando a bota, né? Colocando a bota. Melhor, né? Porque botar é a calça. Né? A gente calça a bota. Então, calçando a bota, calçando a bota e tirando a bota toda hora para poder afundar na água, né? E depois emergir, enfim. Pra a fase ir rolando. Mas assim, é uma fase que normalmente demora muito. É uma das fases que a gente mais, né, fica ali pra acabar. Mais uma coisa que eu queria chamar a atenção, trazendo o nosso assunto de organização, que é o assunto do canal, né? É que, para pra pensar comigo. Nós temos todos os recursos necessários para completar a fase do Tempo da Água do Ocarina of Time, certo? Nós temos a bota, nós temos a nossa espada para lutar com os monstros, temos o escudo, outros itens do Link ali, né, que podem ser úteis durante a fase. Então nós temos os recursos, certo? Tá tudo ali disponível para a gente usar. E mesmo assim, é uma fase chata de fazer. Mesmo assim, a gente passa um perrengue ali para terminar a fase. A gente demora para fazer a fase. Então, peraí, não é só ter os recursos que faz a tarefa ficar possível, né? Não é só ter os recursos que faz a tarefa ser rápida de fazer? Não. Isso acontece muito com a gente na vida real, com tarefas que são chatas de fazer, assim como o tempo da água do Ocarina of Time. Às vezes, a gente tem todos os recursos, né? A gente tem o material, a gente tem o melhor ambiente, a gente tem tá, 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 tá. E essas coisas, elas são necessárias para que a gente faça a tarefa. Então, não é negligenciar também. A gente não ia conseguir terminar o tempo da água sem a bota, certo? Mas falta alguma coisa mesmo assim para que aquela tarefa seja fácil de executar, né? O mais fácil possível, pelo menos. Mesmo se for, que for uma tarefa que exige um pouco mais de esforço, como é que a gente transforma ela numa tarefa mais fluida, que exige um pouco menos de esforço? Porque com tarefas desse tipo na vida real, que são tarefas chatas, que apesar da gente ter os recursos, a gente demora para fazer, qual é o risco? A gente acabar procrastinando muito, a gente ir adiando essas tarefas até onde a gente puder, ou nem terminar de fazer, né? Ficar pelo caminho ali, porque são chatas de fazer. Tarefa chata, o cérebro entende que não é pra gente ficar ali perdendo o nosso tempo, entende? Porque o cérebro sempre busca recompensa. Então, é uma questão da gente pensar para além de recursos, para além de ter material, para além de ter ambiente, para além de ter a bota do Ocarina of Time para terminar o tempo da água, pensar em fatores comportamentais. Então, vamos parar um pouquinho aqui e pensar dentro da fase do tempo da água do Ocarina of Time. Vamos lá. Por que é chato de fazer essa fase? Porque a gente tem que ficar fazendo as tarefas repetidas várias vezes. E são coisas que a gente tem que acertar. Porque se a gente erra, a gente tem que voltar muito, né? A fazer várias coisas de novo. E isso atrapalha muito, né? Tira a gente dos nervos, faz a gente querer sair da fase, faz a gente não querer terminar. Eu acho que muitas pessoas abandonaram a Ocarina of Time no tempo da água. Então a gente acaba procrastinando, né? Fazer a fase demora, porque aquilo ali estressa a gente. Então a procrastinação, nesse caso, ela tem como raiz, vamos dizer assim, sobrecarga mental. Porque a procrastinação ela pode ter várias raízes. Pode ser porque você se distrai muito, pode ser porque, sei lá, você não consegue começar a tarefa é difícil de começar porque ela não tem nenhum atrativo ali pra você, tá? Mas você ainda não chegou na fase estresse, né? Sobrecarga mental. Nesse caso, o tempo da água, a gente tem procrastinação por sobrecarga mental. A gente fica estressado.
E aí a gente começa a pensar, caramba, o que que pode me ajudar a lidar com o estresse para essa fase não ser assim tão insuportável? Então eu vou dar alguns exemplos aqui para você que você pode pegar para fazer na sua vida real, mas a gente vai falar disso depois que eu dar os exemplos. Então, por exemplo, você pode escolher fazer um jogo, essa fase principalmente no modo speedrun, né? Ah, eu não vou pegar os itens, eu vou fazer o mais rápido possível, eu vou ver um tutorial no YouTube antes para ver quais são os pontos principais, tá. Fiz a fase ali rápida para você não ter tanto estresse. Só que isso tem um custo, né? Dentro do jogo, principalmente. Às vezes você deixa de pegar um item que pode te ajudar muito. Então, falando dentro do videogame, eu não sei se isso é tão interessante. A não ser que você esteja querendo quebrar um recorde, não sei. Mas, enfim, é uma opção que você pode querer fazer. Outra coisa que você pode fazer é tentar dividir essa fase, né? Eu sei que dentro do templo é difícil ter aqueles pontos de save, né? Com as estátuas e tal. Mas a gente pode salvar pelo menu. Então, é, joguei até esse ponto aqui, já fiquei cansado. É melhor você dar uma pausa, é melhor você ir lá, salvar pelo menu, ou usar alguma outra coisa, né, dentro do jogo de Zelda, que agora eu não me lembro exatamente, mas deve ter alguma musiquinha que te ajuda a salvar o jogo, pra que você consiga dividir essa fase que é tão estressante, porque é uma fase bem complexa, como os jogadores do Templo da Água já sabem. E como não tem esses pontos de save, né, escrachados, você pode pensar, nossa, eu tenho que fazer isso aqui tudo de uma vez. Só que não é bem assim que funciona, a gente pode salvar pelo menu. E não é vergonha nenhuma fazer isso, sabe? Você só tá priorizando o seu bem-estar, na verdade. Pra vida real, né, como é que a gente pode trazer isso, essas técnicas que eu falei, pra terminar o tempo na água na vida real? A gente pode, por exemplo, focar em tarefas essenciais. Então, tarefas que são secundárias, a gente deixa pra lá, né? Não faz, ou pede pra outra pessoa fazer. Mas focar no essencial pra gente não ter tanta sobrecarga assim. É uma estratégia que você pode fazer. Aí envolve uma questão de traçar prioridades, que eu já falei em vídeos anteriores aqui, eu vou deixar até um cardzinho em vídeos que eu falei sobre prioridades. Mas essa é uma estratégia que você pode fazer. Outra coisa dessa coisa de ir salvando o jogo, né? Picotadinho, é dividir a tarefa em partes. É a mesma coisa. Ah, é uma tarefa grande, é uma tarefa complexa. Eu não vou fazer ela num dia só. Eu vou fazer um pouquinho esse dia, um pouquinho no outro, ao longo da semana eu termino. Assim fica muito mais fácil, sabe? Eu às vezes falo isso, as pessoas ficam, mas não dá, porque eu tenho que fazer logo, não sei o quê. Só que você só tem que fazer logo porque você procrastinou até o momento. Se você começar a implementar essas estratégias com um tempo de sobra, né, você vai ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis e você não vai ficar tão desesperado mais para entregar alguma coisa porque você procrastinou até agora. Então, né, o tempo da água, ele pode ensinar muita coisa pra gente a respeito de como lidar com tarefas que causam uma sobrecarga mental. E por isso a gente acaba procrastinando. O tempo da água é um exemplo clássico para isso. E aí trazer isso para nossa vida real, para aquelas tarefas que são mais complexas ou que a gente acha mais chatas de fazer. Começa a fazer e fica, ai meu Deus, qual é o problema de dividir essa tarefa? Qual é o problema de focar só no essencial? Ou outras estratégias aí que você pode pensar também. Pensou em alguma coisa também? Deixa aqui nos comentários, vamos trocar um pouquinho essa ideia do que pode ajudar a gente a lidar com esse tipo de tarefa, que é uma tarefa complexa que faz a gente procrastinar, mas dá para lidar, dá para a gente fazer se a gente pensar em fatores comportamentais, que foi o que eu falei no início do vídeo. Os recursos, eles são importantes? São importantes. Só que recurso não faz milagre. Recurso não é suficiente para que aquela tarefa seja de boa de executar, para que você execute aquela tarefa de fato, né, e acabe não procrastinando. Para isso, a gente tem que pensar também em fatores comportamentais. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar o seu likezinho e até o próximo vídeo.